Gustavo vai compartilhar sobre a sua experiência, enfim, os seus conhecimentos também, né? Para a gente discutir e avançar um pouquinho mais no nosso processo de compreensão sobre essa temática. Gustavo, eu vou passar a fala para ti, aí você se apresenta, né, que eu creio que fica melhor, e aí depois segue aí com a sua fala, tá bom? Tá bom. Bom, gente, boa noite primeiro, né, para todo mundo. Já vou deixar aqui que, se tiverem alguma pergunta, pode fazer, não espere eu terminar. Vamos fazer isso aqui ficar mais dinâmico, mais conversinha mesmo, não tanto aula expositiva. Eu sou, como o Edson falou, eu sou psicólogo, eu sou formado pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Eu atuo hoje, né, dentro da área de psicologia clínica, né, atendimento individual clínico, e eu trabalho principalmente com a população LGBT. E a gente não tem como trabalhar com uma população sem a gente entender quem é essa população. Então, é por isso que as questões de estudo sobre gênero, sobre performance é tão importante, né? Além disso, faz parte da compreensão social. Entender sociedade é parte do que é entender o ser humano. Não é? Quando eu coloco que o nome aqui, para a gente falar hoje, é gênero como um papel social, é para dar uma provocada sobre o que é essa coisa de gênero mesmo. Né? E a gente tem hoje uma compreensão muito fresca, né, sobre o que é, e ela ainda provavelmente vai se modificar com o tempo, mas tem um histórico para chegar nisso. Né? E apesar da gente pensar que talvez seja um histórico muito longo, ele até é recente na nossa sociedade, né? A gente começa a ter essa discussão sobre o que é o gênero, na verdade, né? Saindo dessa ideia binarista de duas caixinhas, do homem e mulher, em 1900, para falar bem a verdade, junto com os primeiros movimentos feministas, né? Inclusive, vocês vão notar que eu vou falar muito nome de mulheres pesquisadoras, muitas mulheres da área da ciência, porque é isso, realmente essa área vem muito desse movimento feminista, muito garantido sobre o trabalho de mulheres, né? Inclusive tem algumas tretas e fofocas com o machismo no meio da história, que se der tempo eu conto para vocês, as fofocas, né? Se não der tempo a gente marca, dou um jeito de contar outra hora. Tá? Mas assim, acho que a gente precisa entender primeiro, pensar, eu vou falar algumas informações, depois eu vou explicar certinho. Fofoca edifica. Isso aí, Carita, isso aí mesmo. Eu vou jogar algumas informações primeiro, e aí depois a gente vai refletir um pouquinho sobre elas e eu vou contar a história. Então, a primeira informação é algo falado pela nossa ministra dos Direitos Humanos e Família, mulher, que é menina veste rosa e menino veste azul. Só sobre essa informação, tem algumas coisas bem divertidas. Primeiro é que até o século XIX, tá? Até o século XIX, todos os bebês e crianças pequenas, até por volta de 4, 5 anos, usavam vestido. Sim, vestido, gente. Meninos ou meninas, até por volta dos 4 anos, usavam vestido. O motivo disso é bem simples, né? Facilidade. A gente está pensando em crianças pequenas, numa época que não existe zíper, não existe botão de pressão, que é fácil de abrir e fechar, né? E aí era muito complicado botar uma calça, não tem elástico direito também, então era tudo aquele botão de casinha que dá vários botões, daria um trabalho desgraçado. Imagina o que é você colocar uma calça cheia de botões e ter que desesperadamente tentar tirar isso para botar a criança para ir no banheiro. Né? E dentro disso também tem essa questão de facilidade, né? A criança não tem controle de esfíncter, não tem controle sobre o seu corpo ainda, ela está aprendendo. Quem cuida de criança pequena sabe que às vezes ela fala, tia, quero fazer xixi, e a hora que você começa a levar no banheiro, ela faz na calça, porque ela ainda não aprendeu a ter controle sobre isso. Então, você colocar uma calça num menino que tinha um monte de botão para abrir, que ia demorar, é quase um sofrimento para a criança e para você também que tem que ficar lavando. Né? Então, durante toda essa época, né, até século XIX, toda criança usava vestido. Existia o que a gente chamaria mesmo de roupa de criança, né, que era uma roupa a gênero para qualquer infante até seus 4 anos. Depois ele passaria a usar calças e a menina continuaria com vestidinhos e tal. Quando é que isso muda? Bom, primeiro a gente tem a invenção de zíper, botão de pressão,
E aí a gente vai ter também uma questão comercial, que é a Revolução Industrial, que permite uma produção em larga escala de roupas e mais baratas, onde as pessoas têm acesso. E é nesse momento da história onde rosa vira para menina e azul vira para menino. Por quê? Porque se você consegue criar produtos que são separados por gênero, você obriga pessoas a terem mais produtos em casa. Por exemplo, imagina que roupa de criança ainda é só o vestido e é padrão. Né? Então, se você tem uma menina e ela tá grandinha, e aí você vai ter um bebê novo, que é um menino, você repassa todas as coisas dela para ele, ninguém questiona. Mas quando você separou, aí você tem que comprar coisas novas, né? E aí, né, e a gente vai vendo a cultura do comercial gerar isso para várias expansões, né? Por exemplo, hoje a gente tem, sei lá, até sabonete para homem e sabonete para mulher, que em essência são o mesmo sabonete, mas a diferença é a cor da embalagem. Que um vai ser rosa e branco e o outro vai ser azul e preto. E sim, na Idade Média e Renascimento, era invertido. Para você ver como não existe padrão. Sim, já comentaram aí, estão certinhos. Né? Acontece que o rosa era ligado a menino porque eles consideravam que o rosa vinha da cor vermelha, era uma cor viva, com energia, então era ligado ao homem, exatamente com essa coisa da guerra, junto com o vermelho. E o azul era ligado à menina, porque era delicado, era celestial, era leve. Né? Então, realmente, em décadas anteriores, a gente tinha rosa para menino e azul para menina. Inclusive, esse é o motivo de quase todo o quadro da Idade Média renascentista colocar uma Nossa Senhora com um manto azul. Né? Porque ela é virginal, ela é leve, ela é menina, ela é delicada, e aí o manto é um azul celeste, né? Se não é um manto rosa. Para a gente começar a pensar como as coisas vão mudando com o tempo, e aí aquela ideia de falar, mas é de nascença, as pessoas nascem assim, gênero é um negócio fixo, é travado. Não é. A gente vai vendo cada vez mais na história que a coisa vai quebrando, né? Inclusive tem um artigo da psicologia muito legal, que inclusive saiu numa matéria no Hype Science, que é bem mastigadinho sobre esse artigo, que é em inglês. Né? A matéria fala sobre meninas preferirem a cor rosa a partir dos 2 anos de idade. O que eles perceberam? Que cor não tem uma ligação com o gênero. Mas o que acontece é que determinadas cores, por contexto social, fazem com que crianças ganhem mais atenção, ou não. Então a menina, tipo, ela não prefere naturalmente mais o rosa, ou mais o azul, ou mais o verde. Não, são crianças, todas as cores vão ser estimulantes, vão atrair. Mas quando ela começa a gerar preferência por rosa? Bom, a preferência por rosa é gerado, segundo esse estudo, que é de 2011, porque eles começaram a notar que as crianças que usavam determinadas cores, por exemplo, meninas rosas, elas recebem mais atenção, mais elogio, mais sorrisos, mais interação social, e isso é muito interessante para ela. Logo, essa criança vai começar a gostar da cor, porque já que toda vez que ela está com a cor, ela recebe muito mais elogio do que com outras. Né? Mais para frente, fizeram um estudo com adultos, fazendo essa brincadeira. O que eles pegaram? Eles pegaram uma sala de universitários, né, tipo, o pessoal do primeiro ano, e os outros anos e professores combinaram que sempre que a pessoa estivesse usando uma peça da cor azul, ela deveria ser elogiada, a peça elogiada, mas não falado nada sobre a cor. Né? Mas, por exemplo, o Edson chegou nessa turma, ele tá com uma blusa azul. Aí as pessoas falam, nossa, Edson, tá bonito hoje, gostei da blusa, mas eu não falei da cor. Né? E eles conseguiram, em alguns meses, que a sala inteira chegasse de azul. Para vocês verem como o reforço social, do sorriso, da interação, do elogio, tem peso. Né? E é sobre isso que a gente vai começar a falar como o gênero vai sendo construído. Então, assim, a gente está tendo as primeiras feministas, né, ali discutindo, né, questões de será que é isso mesmo? Será que eu, corpo feminino, com uma genitália referente à fêmea, sou uma mulher, não posso estudar, não posso votar, não posso trabalhar, tenho que ser dona de casa, tenho que ser delicada, tenho que ser amável, amorosa? Será que o homem tem que ser o cara bruto, racional? Será que é assim mesmo que as coisas funcionam? E aí a gente começa, então, a ter alguns estudos, né, da área da antropologia,
que vão começar a questionar isso, né? Então, acho que um dos expoentes que a gente vai ter vai ser da Margaret Mead, de 1928. Sim, historicamente é bem recente, né? Onde ela vai escrever o livro sobre adolescência, sexo e cultura em Samoa, que ela vai falar, né, que tem uma comunidade em Samoa, né, que tem uma vivência sexual muito mais libertária. As adolescentes meninas têm vivências sexuais fora de um casamento. E tá tudo bem lá dentro. E esse é o livro que vai gerar polêmica, né? O que acontece é que autores homens vão criticar o livro, inclusive vão lançar livro de crítica a esse, porém esse livro só sai depois da morte da Margaret Mead. O cara é covardão, bicho. Ele só vai lançar crítica ao livro da mulher depois que ela morre. E tem vários problemas sobre tanto esse livro da Margaret quanto o livro de crítica. Os dois livros têm problemas de organização mesmo, do que a gente considera como metodologia. Os dois têm críticas, e especialmente esse livro, que é a crítica ao livro dela, tem muita crítica sobre como ele foi produzido e feito, né? Inclusive, ele já é considerado hoje uma vergonhinha ter esse livro vindo. Mas é só para ver como rola um certo machismo de pressão sobre mulheres, né? Como uma mulher fala sobre, olha, existe um povo que tem liberdade sexual, quem sabe a gente deva ter, né? A própria academia cria uma forma de falar, não, 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 você está errada, não é assim não, né? Para vocês verem como é complicado o contexto, né? Mas o segundo livro que a Margaret lança é talvez um dos primeiros que questiona essa questão de binarismo, de duas caixinhas sobre o que é homem e o que é mulher, né? Que é o Sexo, Temperamento em Três Sociedades Primitivas. Ele é de 1935. O que ele está fazendo nesse texto? Ela visitou tribos da Papua Nova Guiné e ela percebeu que lá ela encontrava comunidades onde tanto homens quanto mulheres tinham um comportamento agressivo. Tanto homens quanto mulheres tinham um comportamento, uma outra tribuzinha lá que ela verifica, tanto homens quanto mulheres tinham um temperamento calmo, tranquilo, dócil, emocional. E ela encontra uma outra terceira, onde são os homens que são calmos e tranquilos e dóceis, e as mulheres que são agressivas. E aí, com esse livro, ela começa a questionar essa questão de um temperamento, de uma personalidade, com o sexo biológico, e falar, olha, gente, será que mulher tem que ser dócil e frágil mesmo? Porque quando a gente olha outros povos, né, não é assim que funciona, né? E aí começaram a surgir vários estudos em relação a isso quanto a outros povos, né? O que é um pouco difícil, porque a gente precisava encontrar povos que não tivessem tido contato com o homem branco europeu, que vira referência, né? A ideia do que é o normal para gênero é o homem branco europeu rico, tá? E isso aqui vai ser importante para daqui a pouco. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, dentro das tribos dos Estados Unidos, né, as tribos indígenas, né, os povos originários de lá, alguns estudos muito interessantes de que, por exemplo, não havia preconceitos contra a sexualidade antes dos povos, dos imigrantes chegarem até os Estados Unidos, né? A gente tinha o quê? A gente tinha tribos que, por exemplo, tinham o que eles chamavam de dois espíritos, né? Que eram pessoas, e geralmente essas pessoas iam se tornar xamãs, porque do mesmo jeito que ela transitava entre o masculino e o feminino, ela também tinha uma transição espiritual, e quem melhor para ser o xamã, para ter ligação espiritual, se é a pessoa que já está transitando, né, dentro da cultura, né? E havia tribos que chegavam a ter diferenciações de até 5 gêneros, né? Então, quando a gente chega nessas questões onde, olha, existem muito mais gêneros possíveis, né, em outras tribos, a gente começa a questionar que essa ideia de que, olha, nasceu homem é isso, nasceu mulher é aquilo, tem pênis é isso, tem vagina é aquilo, começa a não fazer sentido, né? E a gente começa a observar que, na verdade, é tudo um construto social. E nessa de bater sobre isso é um construto social, a gente chega na dona Simone de Beauvoir, né?
aquela célebre frase do Enem que gerou tanta polêmica em sua época, né? Que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Porque é isso que a Simone está falando, né? Ela está discutindo exatamente esse contexto de que ser uma mulher, no sentido de, olha, você tem que ser delicada, você deve fazer essas atividades, deve gostar disso, deve gostar daquilo, não é algo que é natural. É algo que é construído dentro de uma sociedade. Você se torna, porque desde o momento que você nasceu, aliás, até antes do momento que você nasceu, né, existem projetos sobre quem você vai ser, sobre o que você vai seguir. Né? A gente precisa lembrar que, como sociedade, a gente teve que fazer algumas escolhas para viver em grupo, né? Como espécie, né? Uma delas foi, por exemplo, a gente segurar alguns ímpetos violentos nossos, né? Que é bem complicado. E outras foram várias regras. E aí a gente vai ter instâncias de controles e regras explícitas, e instâncias de controles e regras que não são explícitas, né? Que são implícitas. Por exemplo, eu gostaria de saber nessa sala dos homens quantos estão usando calças aqui. Eu posso dizer que praticamente todos devem estar usando calça. E nenhum deve estar usando saia. E a pergunta é por quê? Né? Porque isso é um construto social, porque a gente aprendeu que homens usam calça e não saia. Mas não tem uma lei que fala, olha, se você sair de saia na rua, você vai preso. Mas o que tem são incentivos sociais, né? Existe pessoas olhando, pessoas que vão julgar, pessoas que vão te dar, do mesmo jeito que a gente fala do rosa ali para meninas, né? Que vão olhar para o menino de azul, de calça, vai falar, legal, certinho, e o menino que tiver de rosa ou de saia vão olhar feio, vão duvidar do caráter dele, né? E esse tipo de julgamento social é o que faz a gente manter um certo controle sobre esse padrão, né, na verdade, dentro de uma cultura. Né? Tanto que a Judith Butler, né, depois da Simone de Beauvoir, vai discutir um pouquinho melhor essas questões. Né? Enquanto a Simone de Beauvoir começa a falar, olha, é uma questão social, né? O gênero não está ligado ao comportamento, né? O gênero não está ligado, aliás, o gênero é comportamento, o gênero não está ligado à questão biológica. Vamos separar isso aqui entre gênero, que é uma expressão social, é algo que você está fazendo, com sexo biológico, que é o corpinho que você nasce. E ainda Simone de Beauvoir nessa época ainda está mantendo um certo binarismo de homem e mulher, tá? E depois a gente vai ter outra quebra dessa história. Né? Então, por exemplo, e é muito divertido, se vocês fizerem análise de discurso, de homens adultos, por exemplo, tentando definir e elogiar mulheres no Dia Internacional da Mulher. Perceba que as características que eles usam para, por exemplo, ela é guerreira, ela é isso, aquilo, é a característica que você daria para qualquer pessoa interessante, e que aquilo não define uma mulher. E aí vem a grande dúvida, que é, o que é uma mulher? Né? E aí a Simone de Beauvoir vai discutir um pouquinho sobre isso, que ela vai falar que no fim a gente criou um padrão de norma, que é o homem branco heterossexual da Europa que tem dinheiro, e a mulher é o outro lado disso. E tem ainda os que não se encaixam em nenhum dos dois padrões, sabe? Mas aí foi criada a norma e ela começou a fazer discussão. Quando a gente chega na Judith Butler, esses discursos estão um pouquinho mais avançados, né? Lembrando que tudo foi sendo feito, todas longas discussões sobre isso, né? E aí, a Judith Butler vai trazer um pouco uma visão da fenomenologia do Merleau-Ponty para entender esse processo do que é um sexo biológico e um gênero, é onde ela vai se pautar bastante para falar isso de gênero como uma significação social, né? Como você se comporta porque tem pessoas à sua volta. Ela, inclusive, vai, né, chegar a falar que a questão do gênero e do comportamento sexual das pessoas tem muita relação com a questão do vigiar e punir do Foucault. Que, na verdade, a sociedade está o tempo inteiro te vigiando, pronta para te punir se você pisar fora da reta dessas caixinhas que eles criaram, né? E por isso que a gente acaba ficando dentro dessas caixinhas, né? Que é isso? Que é isso? Que é o sorriso, o olhar de desagrado, podendo chegar a extremos. Por exemplo, pessoas LGBTs que até hoje são espancadas na rua por andar de mão dadas, né? Que é um vigiar e punir da sociedade, né?
A Judith Butler também vai fazer uma coisa muito interessante, que ela vai retomar um texto do Freud, quando o Freud fala sobre lésbicas, né, que o Freud, que hoje a gente chama de lésbica, né, que ela vai pegar esse texto do Freud, que o Freud fala que as mulheres, na verdade, estão simulando o comportamento masculino, porque esse comportamento masculino é a norma, e ela tenta padronizar esse interesse dela pelo mundo masculino, e aí vai para dentro, e ela vai falar que, na verdade, todo mundo faz isso. Todo mundo pega esse padrão de comportamento de norma que vem dessa função social e vai jogar para o seu dia a dia, né? E aí que a gente vai chegar nessa ideia de que a gente performa gênero, né? Que gênero, na verdade, é uma performance social, é um papel social e não algo inerente a sexo biológico e não algo místico, né? Todo mundo tá ali dentro desse compêndio que fazemos parte de um grupo social, então nós nos comportamos dentro desse grupo social. E acho que o último ponto interessante da Judith é que ela começa a discutir essa questão de corpos, gênero e desejo sexual, onde tinha uma exigência de que ele tivesse uma coerência, né? Que é as duas caixinhas anteriores, né? Ou seja, se eu nasci com um pênis, se eu tenho um corpo masculino, eu tenho que ter determinado comportamento social, né? Eu vou ser um engenheiro, eu tenho que ser uma pessoa séria, eu tenho que ser racional, eu tenho que ser meio bruto, e ao mesmo tempo eu tenho que gostar de mulheres. Né? Tem que ser essas duas caixinhas, né? E ela começa a falar que, olha, não, e essas caixinhas são todas separadas, e elas não têm essa relação e nem urgência, né? Que a gente vai, por exemplo, ter pessoas que vão falar, ele nasceu homem, mas olha, ele é todo afeminado, então com certeza ele é gay. Não, você pode ter um homem que goste de, sinta atração sexual por mulheres, mas ele seja afeminado no seu jeito de vestir, no seu jeito de comportar social, né? Porque a verdade é que esses três fatores, eles não estão realmente relacionados e interligados. E eu acho que o que a gente está vendo hoje é a separação disso, é conseguir olhar todos esses fatores de forma separadas e que pessoas, nas suas individualidades, vão montar os seus próprios conjuntos. E tá tudo bem, né? Inclusive, hoje até a gente está colocando mais um fator, né, que a gente está separando, às vezes, em alguns estudos eu já tenho visto, a separação do desejo sexual para o afeto. Né? Ou seja, pessoas poderiam ter afetos por exemplo, ser uma pessoa bissexual, ou seja, ela poderia ter desejo sexual por homens e mulheres, mas ela seria heteroafetiva. Ela só consegue pensar ela só consegue se ligar emocionalmente mesmo para ter um relacionamento de longo prazo com uma pessoa de um sexo diferente dela. Seria alguns estudos estão começando a apontar, separar também a questão do afeto, não só do corpo, do gênero e do desejo sexual. E aí, galera, a gente vai chegar até o que a gente conversa hoje, que é a teoria queer, né? Que ela vai ser um passinho à frente de até onde a gente está. Lembra que até onde a gente está, a gente ainda está falando dessa coisa de homem, mulher, de um corpo masculino e um corpo feminino. Só que existe mais coisa nessa história. Não tem só esses dois tipos de corpos, né? A gente tem, por exemplo, os intersexuais, né, que antigamente eram chamados de hermafrodita, né? A gente não usa mais esse termo, hoje é intersexual. Né? E a gente tem dados que, por exemplo, em 2016, estimava-se de que eles eram por volta de 160 mil pessoas no mundo. Né? A OMS hoje estima, porque eles não têm um cálculo real, de que 1% da população mundial seja um intersexual. Para vocês terem ideia, todo mundo já viu aqui algum albino na vida? Então, intersexuais existe no mundo muito mais que albino. Então, se você já viu uma pessoa albina, provavelmente você já passou por mais de uma pessoa intersexual do seu lado. E o problema é que essas pessoas são invisibilizadas, né? Elas foram obrigadas a entrar dentro dessa caixinha de ou ela é um homem ou ela é uma mulher,
Às vezes a definição não veio dela, veio dos pais, veio de questões médicas do nascimento, e ela foi criada dentro, ela está simulando, mas às vezes ela não é nenhum deles. Né? E isso já era um problema, onde a gente que tinha desligado corpo de comportamento social precisou voltar a olhar para o corpo, porque a gente tinha corpos que estavam esquecidos. E esses corpos tinham vivências diferentes que estavam esquecidos. Por isso que a gente entra no que a gente chama hoje de teoria queer. De onde vem o termo? Né? O termo queer é um termo do inglês, tá? A gente não tem uma tradução para ele aqui no português. Eu acho que a palavra mais próxima que a gente poderia dar para tradução seria o transviado, tá? Mas é um termo ofensivo que é para todo o grupo de desajustados ou desviantes, né, que tinha ali na época. Para vocês terem ideia, quando o Oscar Wilde foi preso, o termo foi calhado para ele. O que aconteceu é que, assim como outros termos, a comunidade, né, abraçou o termo e ressignificou ele, né? Assim como hoje, né, sapatão, gay, lésbica, não são mais termos ofensivos, são termos que a gente abraçou para dizer quem nós somos, né, e falar do orgulho. O termo queer também. Por isso que a teoria recebeu esse nome, porque a teoria vai tentar abraçar toda essa gama de corpos e vivências que não encaixava dentro das teorias anteriores, porque elas estavam ainda muito focadas no binarismo. Se a gente for falar de genética, por exemplo, para tentar fazer uma definição, para começar, já está errado quem falar que só tem XX e XY. Né? A gente existe outras formações quanto a isso. Né? A gente vai ter o XX, a gente vai ter o XXY, existem outros agrupamentos de gametas sexuais para formação de indivíduos. Então, até ali já está errado falar que só tem dois. Né? No fenótipo, que é como corpos nascem, né, a gente vai ter o que a gente conhece como macho e fêmea, mas a gente também tem o intersexual, que são pessoas que nascem com a formação ou dos dois ou parcial de algum ou de outro. Né? A gente vai ter, então, corpos que são diferentes. E quando a gente vai falar desses corpos, né, a gente também vai falar de algumas questões sociais relacionadas a esses corpos. Né? Por exemplo, a gente também vai falar sobre as pessoas negras, as pessoas que não são brancas, né? Porque a gente precisa lembrar que houve um momento da nossa história onde a gente olhou para um corpo negro e falou: ah, ele não tem alma, pode escravizar. Né? E a gente tem reflexos de coisas disso até hoje. Por exemplo, as mulheres negras são muito mais sexualizadas do que a mulher branca. Inclusive, você vai ouvir pessoas falando que é a mulher negra quente, ela é gostosa na cama, pode dar os pega, mas a mulher para casar é a recatada branca, tá? Ou, né, se a gente for até pegar todo o estereótipo do que é um homem, né? Vamos pegar o estereótipo do que a gente fala como homem hoje, né? Ele é racional, ele é líder, ele é sério, mas ele também é grosso, ele é violento, ele é promíscuo. Aí a gente vai falar assim, então vamos falar desses homens. A gente precisa entender que quando a gente fala sobre afeto, a gente está falando sobre sentimento. E sentimentos nossos, eles não são tão puros e limpos, eles vêm, sentimentos surgem dentro de um contexto social e tudo mais. Né? Quando a gente, por exemplo, fala sobre preconceito estrutural, né? Que é a gente está numa sociedade com instituições, estruturas sociais que fazem com que certos preconceitos sejam criados e sejam distribuídos. Por exemplo, até hoje, mulher é uma ofensa. Né? Quando é que mulher é ofensa? Vira para o menino e fala assim, tá chorando igual uma menininha, bate que nem menininha. O feminino é uma ofensa até hoje. Né? E por que o feminino ainda é uma ofensa? Porque a nossa estrutura ainda vê isso como normal, né? A nossa estrutura. Então, quando a gente tem um judiciário, leis e regras, onde pessoas negras sofrem mais que pessoas brancas simplesmente por serem negras, a gente está vendo que a estrutura está complicada. E aí às vezes, a gente começa a questionar, tipo, você gosta mesmo daquela mulher branca, de onde vem esse gosto? Né? Que é isso, nenhum homem decidiu hoje estar usando realmente calça, porque que isso? Porque a gente foi um aprendizado social de longo prazo. É claro que é super complicado responsabilizar a pessoa em si em alguns pontos, né?
só não chegar a atos mais violentos, né, de falar que ela é um preconceito. Mas a ideia é abrir uma reflexão de onde está vindo esses padrões sociais que a gente está seguindo, né? E aí, quando a gente separa o gosto social do afeto, na verdade, não é bem por essa questão social, mas a gente está querendo falar que talvez, porque a gente vai chegar num outro grupo social que são os assexuais, que são pessoas que não têm necessidade de ter relacionamento sexual. Só que dentro desse grupo a gente vai ter, por exemplo, hoje, o que a gente chama de aromântico ou romântico. Que são os arromantes são pessoas que, além de não ter necessidade sexual, eles também não têm necessidade romântica, de estar juntinho, de beijinho, não sei o quê. Para eles, ter amigos e viver em grupo e morar sozinho, tá tudo bem. Casamento não é um projeto. Porém, existe alguns que têm essa necessidade mais romântica, né? Eu quero ter um parceiro, eu quero dar uns beijinhos, eu quero ficar juntinho, abraçadinho, mas eu não tenho necessidade sexual. Ou ela até existe, mas ela é muito baixa, né, comparado com a média da população. Né? E aí existe esse grupo. Por isso que a gente tem conversado um pouco sobre fazer essa divisão sobre sexo, né, necessidade sexual, sexualidade e afetividade, porque a gente tem visto que são duas coisas separadas, né? Mas assim, quanto à relação que a gente vai falar social de corpos e gêneros, aí a gente precisa fazer uma análise sobre qual é a estrutura social que a gente tem inserido e se questionar um pouco se isso que eu estou respondendo é algo meu, é algo que tem a ver com o meu histórico, ou é só uma resposta social. Acho que, por exemplo, no Brasil, quase todo mundo vai ter algumas respostas machistas, porque a gente vive numa sociedade que é machista e é difícil a gente se desconstruir. Demora mesmo. E que a gente precisa pensar em várias coisas que a gente fala e fala, nossa, pera, isso aqui não é legal. Pera aí, será que eu posso dar outro nome? Será que eu posso ressignificar isso? Né? Que é a questão, por exemplo, do bate que nem menina. Tipo, tá, mas qual é o problema de bater com uma mulher? Você está falando que uma mulher não poderia bater? O que você está querendo dizer no fundo com isso? E às vezes a pessoa só está falando porque ela ouviu alguém falar. E quando alguém falou, pessoas em volta riram, e ela falou assim, tá, isso aqui é um xingamento e eu posso usar. Mas ela nem parou para pensar no significado real disso. Né? E quando a gente faz essas reflexões, né, sobre qual é o significado real, o que tem por trás disso, é a hora que a gente está agindo como reais estudantes e cientistas. Olha só que incrível, né? Quando a gente para pensar sobre nossos comportamentos, né? E aí, voltando um pouquinho, né, que eu estava falando sobre a questão de corpos, então a gente tem lá a ideia de homem, né, que tem como positivo ser líder, ser racional, ser forte, ser provedor, mas também tem o lado negativo do homem, né, que é ser bruto, ser grosso, ser muito sexualizado, ser promíscuo. Aí tem uma pegadinha, que é onde questões sociais e de raça vão entrar. Por exemplo, existem vários homens, tá? Então, geralmente, quando a gente fala homem branco, vai vir essas características positivas, especialmente se a gente falar homem branco rico, né? A gente pega lá o cara, né, loirinho, do olho azul, de terninho, aí vai vir que ele é um bom líder, ele é um bom chefe de família, ele é responsável, ele é racional. Aí, sei lá, a gente pega a imagem do homem negro, né, que é uma imagem mais sexualizada também, junto com as mulheres negras. Né? E aí a gente vai pensar o quê? A pica de 30 centímetros, ele deve ser bom de cama, tem pegada, mas ele também é bruto, violento, porque, né, segundo a nossa ideia social, né, as pessoas têm um pouco de medo de pessoas negras andando na rua, né? Elas trocam às vezes de calçada. Por quê? Porque tem esse ideal desse masculino mais viril e violento até. E aí a gente pega, por exemplo, um homem gay. E aí para ele vem o depravado, né? E que vai trair, que faz sexo com todo mundo, que não se importa. Mas é engraçado, né? Tanto que homens homossexuais não podiam doar sangue, né? Até ano passado, que precisou vir uma liminar da justiça, porque tinha a regra de que homens homossexuais não podiam tomar sangue porque eles tinham um comportamento promíscuo que poderia ter doenças, e aí, né, era ruim. Isso é interessante, porque se o homem homossexual chegasse falando, olha, eu sou casado faz 5 anos, eu só tenho sexo com o meu marido, ele não podia doar. Porém, ninguém questiona o cara que vai pra balada e pega 15 meninas na mesma noite. É daí que a gente vai vendo que mesmo dentro dos estereótipos,
Existem alguns subgrupos que pegavam, que ficavam com algumas características positivas e outras não, né? É mais em evidência, né? E aí a gente teve que falar desses corpos. Então a gente tinha que falar tanto dos corpos que não faziam parte desse binarismo, né? Que eram essas pessoas que não eram ou homo ou hétero, né? Por exemplo, o que ficou nessa caixa? Os bissexuais, os pansexuais, a não monogamia, né? Que a possibilidade de ter outras formações românticas. Ficaram corpos como os intersexuais, a trans, a travesti, né? E aí a gente vai ter também o crossdresser. O crossdresser talvez seja um dos exemplos mais interessantes para a gente falar como essa questão de gênero é um papel social, né? Porque o crossdresser, ele é uma pessoa que tem interesse por usar a roupa que socialmente é vista como do outro gênero, que não o dele, né? Então, são homens que gostam de se vestir de mulher e são mulheres que gostam de usar peças do vestuário masculino. Porém, essas pessoas não têm isso de usar a peça da roupa, não tem nenhuma ligação com qual é o interesse sexual dessa pessoa, né? Então você pode ter homens héteros que sejam todos dentro do estereótipo, fortão, machão, engenheiro, seguro de si, bravo, não chora, mas que ele gosta de usar saia e maquiagem. E tá tudo bem, né? Quando a gente viu que as coisas ficavam fora dessa caixinha, a gente precisava de uma teoria que conseguisse abarcar todas essas diferenças e olhar para elas, né, de uma forma mais digna, né, e justa. E é por isso que a gente começa a falar aqui, então, tá tudo separado. O corpo físico é uma coisa, seu interesse sexual é outra, seu interesse romântico pode ser outro, porque a gente está vendo pessoas que têm outros interesses românticos ou não têm interesse romântico, né? É outra coisa separada. O comportamento social que você vai ter é outro. E dentro do comportamento social, talvez a gente possa abrir algumas abas, que vai de vestimenta, vai a profissão, vai a temperamento, né? Entre outras coisas. E aí a gente chega onde é o nome da palestra que eu dou, que é isso, que é falar que o gênero, na verdade, é um papel social, que a gente está numa grande peça de teatro, onde a plateia são as outras pessoas da sociedade, dentro ali da ideia do Foucault do vigiar e punir, né, que está todo mundo de olho no outro ali, né, desempenhando um papel, e que as pessoas vão ler e falar que se você é um homem ou uma mulher, ou o quê, olhando como você desempenha o papel, o que você escolheu, né? E aí talvez a gente entre no ponto mais divertido dessa história, que é se a gente olhar o drag, né, tanto a drag queen quanto o drag king, né, como que são expressões artísticas, mas como uma crítica a essa performance de gênero, né? Porque é um homem, né, a drag queen, né, é um homem que coloca em si uma estética que é um personagem mesmo, é para arte, então ela coloca em si toda uma estética ligado à ideia do estereótipo do feminino, tanto em trejeito, em voz, em peças de roupa, em maquiagem, só que de uma forma completamente exagerada, que é para falar, tô tirando um barato, mesmo com essa ideia de gênero, e incrivelmente as pessoas não conseguem, por exemplo, olhar para uma drag queen e falar, é um cara. Geralmente as pessoas tratam a drag queen, o personagem, como feminino, né? Mas é um homem que tá ali. E é um homem que, inclusive, depois que se desmonta, ele pode ser heterossexual. Ele não precisa ser um homem gay, nem nada disso. A mesma coisa para o drag king. São mulheres que usam, né, toda essa paramentação e maquiagem para simular o sexo masculino, né? A gente também tem drag queens mulheres, né, que são mulheres que criam esse personagem que é acima do estereótipo feminino para exagerar mesmo, porque a arte drag é fazer um personagem. Mas é muito interessante quando a gente olha para drag nessa ideia de que ela está fazendo uma representação de gênero e jogando na nossa cara, falando: vocês estão vendo que vocês fazem isso todo dia? Que todo dia, desde quando vocês acordam, vocês estão fingindo que são alguma coisa, porque a sociedade inventou que vocês têm que ser desse jeito? É isso, né? Aí você vai falar assim, ah, tá, mas a drag, né, ela é um personagem. Alguém ou ela criou o roteirinho. Mas e o nosso roteirinho veio de onde?
né? Esse roteiro que a gente segue. Eu te falo, ele vem desde antes de você nascer. Quando seus pais estão lá grávidos, eles estão pensando já, se nascer uma menina, vai ser uma delicada, uma bela bailarina. Se nascer um menino, ele vai ser foda, vai pegar as menininhas, vai ser jogador de futebol, não sei o quê. Todas as suas expectativas já estão lá antes de você nascer. E quando você nasce, o tempo todo você é pedido socialmente para responder expectativas. Né? De novo, né? A menina vestiu rosa, a sociedade gosta, ri, elogia mais, logo ela vai gostar mais de rosa e vai usar mais rosas, e aí ela vai seguir esse caminho. A mesma coisa o menino, né? Tem um estudo recente que fizeram que era bem divertido. O que eles pegaram? Eles pegaram casais que tinham tido o primeiro filho há pouco tempo, e eles falaram que esses casais iriam entrar numa sala e eles iriam ficar 1 hora cuidando de uma criança que não fosse o filho deles, para ver como eles tinham desenvolvido suas habilidades paternais, tá? Isso era a justificativa para os pais. O que eles faziam, na verdade, era o seguinte: eles pegavam, por exemplo, eu tinha uma menina, eles pegavam um bebê menina e colocavam simplesmente uma roupinha azul de menino e dava para esses pais, né? Um bebê que esses pais não conheciam, mas com uma roupinha diferente do gênero que a criança teria, né, dentro dos estereótipos, e entregava para eles para cuidarem durante essa 1 hora. E aí eles filmavam qual eram os comportamentos que as pessoas tinham, na verdade. Então, por exemplo, era muito interessante que você tinha lá a menina com uma roupa de menino. E aí tem o cara que seria o cuidador, né, o pai que está lá cuidando, e ele incentivando esse bebê a brincar com o trenzinho. Né? E aí, quando você tem o menino com a roupinha, com o vestidinho rosa lá, você tem o pai tentando incentivar esse bebê a brincar com a boneca. Né? E é desde aí que é construído, né? Como a gente vai fazer esse papel de gênero, né? E aí a ideia da teoria queer é a gente desconstruir isso, né? E romper essa ideia binária, entender que existem muito mais manifestações sexuais do que só ser hétero ou homo, entender que corpos existem muito mais do que o corpo feminino e masculino, entender que existem muito mais formas de a gente performar gênero do que só dentro de 2 estereótipos, e que, na verdade, ninguém performa os 2 estereótipos. Inclusive, se alguém é muito estereotipado, essa pessoa pode ir para terapia ou para o psiquiatra que está com problema, né? Que quando a pessoa é normal demais também é um problema. Né? Mas, na verdade, ninguém chega aos estereótipos, mas a gente tende um pouco mais para um lado para o outro porque a gente foi ensinado. E a ideia é romper, né, com isso e a gente criar uma ideia sobre o que são pessoas e comportamento mais aberta, mais livre, mais abrangente, e quebrar completamente com essa ideia naturalista divina de que nasceu o homem, tem pênis, é homem e tem que ser assim porque Deus mandou. Não, esquece isso. Não existe. E esse é um dos pontos do porquê a igreja e religiões no geral odeiam tanto a teoria queer. Porque a gente está batendo de frente com preceitos deles. Né? E aí, o segundo ponto que gera muito conflito disso é que a teoria queer ela não veio só com uma tentativa de explicar o fenômeno, porque até agora a gente está fazendo discussões do fenômeno tentando entender ele. Tá? A teoria queer vem com uma prática. Né? Existe uma pedagogia queer, que é uma pedagogia não é do kit game, a madeira de piroca, tá, gente? Fica tranquilo. A pedagogia queer, na verdade, ela vai tentar falar como é que a gente pode educar crianças sem focar nessas 2 ideias de homem, mulher e corpo, e respeitar as escolhas individuais da criança, os desejos da criança e o corpo dessa criança, porque a gente pode ter uma criança intersexual ali no meio. Então, a ideia é não fazer divisões de menina, né? Por exemplo, a gente tem escolas, né, que tem crianças pequenas que eles colocam meninas para fazer balé e meninos para fazer judô. E a grande pergunta é por quê? Por que não deixar as crianças escolherem? Ou por que não oferecer as 2 atividades para essas crianças? Porque essas crianças deveriam ter direito de fazer as 2 atividades e se desenvolver como um ser humano completo. Né? Não criticar uma menina se ela quiser brincar e se ela se bagunçar o cabelo, né? Não fazer, você é uma menina, você tem que ser mocinha, tem que ficar sentadinha, bonitinha, bonequinha, não pode bagunçar seu cabelo. Não criticar um menino se ele vir vestido de rosa e falar que ele gosta da cor rosa. Né? Não criticar um menino se ele tiver medo e falar que ele tem que ser corajoso e se virar.
né, tentar criar seres humanos que possam de verdade ter todo o seu potencial desenvolvido e não criar barreiras para eles em cima da ideia de gêneros sociais, que a gente já viu que é só um papel, é só um personagem. E por isso que incomoda tanto as pessoas mais conservadoras a ideia da teoria queer. Né? E aí eles criam todas umas fake news em volta, falando que a gente vai sexualizar ou devorar ou matar crianças, mas na verdade a gente só está querendo respeito para indivíduos, que sejam vistos como indivíduos em sua individualidade e não sejam vistos apenas como duas caixinhas, a caixinha do estereótipo masculino e a caixinha do estereótipo feminino. E eu acho que com isso eu termino minha fala. Perguntas, dúvidas, por favor, gente. Não sei se alguém levantou a mão. Você falou bastante aí de corpo, e eu fiquei pensando no que nós tínhamos conversado antes da palestra sobre um ocorrido no nosso curso que foi, na verdade, vai ter uma defesa de TCC e o tema é corpo bicha, né? E isso gerou, é, e isso gerou um desconforto, e o interessante é que as críticas elas não vieram só de fora no sentido de instituições ou de pessoas que não tenham nenhum vínculo com a universidade ou que não conheçam esse espaço, né? Mas que foram críticas que vieram de próprios colegas da universidade ou do ambiente acadêmico e educacional, né? Tanto que saiu uma nota, creio que foi hoje, do Sindicato dos Professores, enfim, né? Sobre essa situação. E aí eu queria te escutar um pouco mais, se possível, né? Até por conta do horário, tem a Mayara também que levantou a mão, né? Pensando até mesmo pelo viés da própria psicologia e pela carga simbólica que essa expressão bicha tem, né? Então, por que a sociedade, de um modo geral, em pessoas que não têm nenhum esclarecimento, mas nós estamos, né, falando de pessoas que, de certa forma, têm um domínio sobre determinada literatura, ou a gente pressupõe que tenha um conhecimento mais amplo, por que essas expressões que estão no campo do cotidiano, quando elas chegam nesses espaços, elas causam tanto desconforto? Assim, existem algumas expressões que ainda estão num campo de batalha sobre ressignificação delas, tá? Eu acho que a gente pode falar a palavra bicha é uma no Brasil, né, que dependendo de quem fala tá tudo bem, mas dependendo de quem fala não tá. Né? A palavra gay já foi bem abraçada, né, como ressignificada, mas a palavra bicha ainda está nesse campo de conflito, né, sobre significado. Acho que outra palavra que está acontecendo isso é a palavra vadia, né, que as meninas estão fazendo a marcha das vadias, né, tentando ressignificar essa palavra, né, tirar esse peso negativo dela, mas ainda está numa área de conflito. Eu acho que esse é o problema dela ainda, por ela ser uma palavra que ainda está numa área de conflito, e dependendo de quem usa a palavra e como usa, pode ser ou não confortável, é o problema. Por exemplo, uma pessoa homossexual falar a palavra bicha, ou uma pessoa que conheça a outra bem, tá tudo certo. Mas uma pessoa hétero que use como forma ofensiva ainda não dá para descer, porque a palavra não foi completamente ressignificada. Ela ainda está nesse campo de batalha de significado. Agora, sobre um corpo bicha, eu acho sensacional essa pesquisa. Eu inclusive, vou querer, depois se você puder me passar o trabalho, que eu vou querer dar uma olhada. Eu acho que é interessante isso do corpo, porque isso, a experiência nossa, por mais que seja mental, por mais que seja emocional, ela é através de um corpo, né? Por mais que a gente consiga olhar para as coisas separadas ou entender que as coisas podem criar vínculos entre si diferentes e não só uma cadeia explícita de vínculo, né? Que eu acho que esse é o ponto mais importante, não existe só esse tipo de vínculo, né? O vínculo pode ser formado de várias formas,
entre esses pedacinhos, né? Não precisa ser caixinhas fechadas, né? Você pode pegar bombonzinhos separados e formar a sua caixinha, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um corpo bicha, me vem algumas coisas sobre pensar, por exemplo, heteronormatividade sobre dentro do mundo LGBT, né? Que tem a coisa, né? De o cara bombado, malhadão, que passa por hétero, ele é bem visto socialmente, mas se for afeminado, se for outra coisa, aí não é tão bem visto dentro do próprio meio. E isso acontece, né? Eu acho interessante a gente falar como corpo bicha, né, na questão até de, o meu filho é homossexual. Agora, o filho do vizinho, aí é uma bicha, sabe? Até de forma ofensiva, de você tentar separar pessoas, né? Tentar fazer divisões internas do grupo, né? Muitas vezes a gente vê que os homossexuais que são mais afeminados são tão atacados quanto mulheres são atacadas, né? E que tem um problema ainda muito grave sobre essa ideia do feminino, né? Porque a nossa sociedade é de base machista, que o homem manda. Então, tudo que se liga ao feminino é um problema, né? E a palavra bicha também tem isso, né? Essa ligação ao feminino. Tem a Maiara, tem a Vitória, e tem a Amanda. Eu creio que a gente, até por conta do horário, Gustavo, para também não abusar tanto da tua disponibilidade, como você achar melhor? Acho que se a gente faz esse bloco de 3 perguntas, tem uma no chat também que o Wilson fez, e aí você responderia, ou se você prefere individualmente, aí fica a teu critério. Não, Como você acha melhor? vamos responder todas, porque às vezes é dúvida de outra pessoa também, aí já tem a troca de todo mundo. Mesmo que fique uns 10 minutinhos a mais, para mim não é problema, não sei para vocês que estão aqui também já faz tempo, tá? Pois tá bom, vamos lá. Maiara, acho que a Maiara tinha levantado a mão primeiro, depois a Vitória e Amanda. Certo, boa noite a todos. Eu levantei a mão assim mais para agradecer, né? Porque todas as falas foram assim bem esclarecedoras, né? Cada assunto e dentro desse assunto, vários outros assuntos foram surgindo. E aí eu achei bastante interessante. Inclusive teve uma hora que o Gustavo mencionou, né, sobre como as mulheres são descritas, né? Que usam palavras como guerreira e tudo mais assim do tipo. E aí logo me veio à mente que assim, as mulheres, né, as pessoas são guerreiras porque elas têm que ser, entendeu? Porque surge algo que faz com que elas tenham que ser. E aí eu até lembro assim daqueles memes que a pessoa diz: "Ai, hoje eu não queria ser assim, hoje eu queria ser uma madame rica, uma herdeira, não me preocupar com nada". Então, assim, eu acredito que as pessoas elas são guerreiras porque elas têm que ser. E tudo bem, até aí, né? Só que eu achei bastante interessante, né, falar sobre tudo isso, porque a questão de a mulher ser guerreira, tudo bem, mas o motivo pelo qual ela tem que ser guerreira, daí geralmente não tá tudo bem, né? E aí tem também essas outras questões, né, do preconceito e tudo mais. Então foi bastante interessante, bastante esclarecedor. E aí sempre vem assim na mente, né? O tanto que a gente luta para uma sociedade melhor, para sempre evoluir, e às vezes parece que não tá dando certo, não tá andando, às vezes é desanimador, mas aí a gente vê, né, e ouve outros depoimentos, e aí isso acaba alegrando, acaba entendendo que sim, que tá dando certo, e que aos poucos, né, a gente está evoluindo aí, igual a vacina, né? Tá dando certo e aos poucos vai dar certo. Então é É, mais para isso, para agradecer mesmo. Boa noite. obrigado. Só para te animar, a coisa tá bem rápida, viu? Vale lembrar que, assim, é claro que para a gente que está vivendo aqui a vidinha parece doente, e a gente não vai ver muitos avanços ainda. Mas se a gente for pensar como história da humanidade está bem rápido, a evolução. A gente precisa lembrar que lá em 1900, isso é pouco mais de 100 anos, as mulheres não podiam estudar, não podiam votar, o marido era dono delas, né? Que nos anos 60, no Brasil, a mulher, para ser professora, ela tinha que ser solteira e ela tinha que entregar um monte de documentação garantindo que ela era uma boa mulher, que ela, no máximo, ia para a sorveteria acompanhada.
da família, de que ela não fumava, né, que tinha vários comportamentos. Se a gente vê como isso evoluiu no dia de hoje, muita coisa andou, tá? E rápido, né? É claro que a gente gostaria que andasse mais rápido, é claro que existem questões que a gente está debatendo faz tempo, é claro que a gente, na nossa infinidade do ser humano, né, a gente não vai ver muita coisa ainda. Mas quando a gente olha como o processo histórico da humanidade, está sendo bem rápido, tá? E quando a gente faz comparação de coisas de 20 anos atrás para agora, né, olhando, por exemplo, do momento que vocês nasceram, né, que acho que a maioria que deve ter por volta dos seus 20 aninhos agora, né, para agora, do ano 2000 para cá, quanto a representatividade bem feita e não o LGBT como caricatura e como função só de humor, né, não é só como piada, mas como um personagem mais bem construído, mais representativo de verdade, tem aparecido na mídia com mais frequência, como a aceitação, por exemplo, 2013 no Brasil, e o Brasil não foi dos primeiros países a fazer isso, mas 2013 a união estável entre pessoas do mesmo sexo foi possível no Brasil. Então, assim, a gente tem avançado, tá aos poucos, mas, assim, se a gente olhar como história da humanidade, está bem rápido. Mas ainda tem bastante coisa para acontecer e vai ter algumas coisas que a gente nem vai ver. Eu imagino, inclusive, que a teoria queer, como ela é hoje, daqui uns 50 anos, ela vai estar defasada já. Que a gente já vai estar olhando para ela de outras formas. Vitória. Bem, boa noite. Meu áudio tá legal aí, pessoal. Tá Certo. ótimo. Eu gostaria de fazer um relato de experiência, né? Fazendo essa consonância também sobre a teoria queer, que o Gustavo acabou de citar, né? Quando eu estava no ensino médio, tanto o fundamental e o ensino médio, eu gostava bastante de jogar futsal. Sempre fui uma pessoa, assim, ativa no esporte, né? E eu sofria bastante preconceito por causa disso, né? Porque a gente sabe que o masculino e o feminino, eles são cercados de várias simbologias, né? E, e eu sofria muito preconceito por isso. Aí isso até pesa, assim, um pouco de eu falar, né? Mas eu me sinto mais à vontade de expor essas coisas. E é isso. Obrigada pela atenção. Imagina, eu tenho um comentário engraçado sobre futebol. Né? O futebol brasileiro, que é o soccer, né, no inglês, aqui é um esporte de menino, né? As meninas aqui no Brasil jogam vôlei, jogam outras coisas, mas os meninos costumam ser o esporte de futebol. Porém, nos Estados Unidos, o futebol nosso, o soccer, ele é um esporte de menino. Porque lá a gente tem o futebol americano, que é um esporte de contato bem mais violento, e ele é o esporte dos meninos. Né? Então, até em sociedades diferentes, né, a gente já tem algumas mudanças de como a gente olha a cultura sobre o que é de menino, o que é de menina. Eu imagino que o que você passou foi bem barra, porque tem vários questionamentos desnecessários que vão fazer simplesmente em torno de uma atividade, né, que não tem nada a ver com o caráter, com a sexualidade da pessoa, é só uma atividade. Eu espero que você esteja hoje mais adulta, mais bem informada e consiga literalmente ligar o foda-se e falar: eu vou jogar o que eu quero, fodam-se vocês. Só foda, isso que importa. Amanda. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Gustavo. Estou apaixonada por você, pela sua fala. Assim, me atribui muito, muito mesmo, profundamente. E aí, voltando um pouquinho sobre o que o Edson levantou, né? O TCC polêmico de Imperatriz Maranhão. Derrubou Imperatriz Maranhão. Foi o TCC do ano. Tá todo mundo, estão fazendo lista de presença, todo mundo vai participar. Olha, eu quero também, hein? Mas aí a gente estava conversando com um colega sobre isso, e aí um colega que se identifica enquanto gay, né, assumido, e aí a gente debatendo sobre isso, e aí ele falou que ele não tinha coragem de fazer uma pesquisa sobre gênero e de falar sobre gênero, porque no cenário que a gente vive está muito perigoso, até para a segurança física e tudo. Então, assim, eu gostaria de saber de ti, como que tu enxerga, por exemplo, a linha tênue que a gente vive, né? Da autoafirmação, do amor próprio, e tudo que, por exemplo, o Corpo Bicha fala, que é essa autoaceitação, é essa compreensão de si, esse descobrimento que você constrói através do tempo e através de diversas resistências. Hoje assim, uma pesquisa como essa me potencializa enquanto mulher lésbica,
sabe, na Com sociedade certeza. e na universidade principalmente, e como isso reflete em mim e na forma como eu me vejo. Então, assim, é muito doido você estar num debate, você ver uma construção de uma coisa que você se identifica tanto, que te representa, que te faz existir, e ao mesmo tempo você pensar no medo que você sente de falar sobre isso, de falar sobre algo que te representa, ou de apoiar algo que te representa. Então, eu queria Sim, saber o que tu acha com relação a isso. tá. Aqui a gente entra um pouco em experiência pessoal, tá? Agora eu vou até falar um pouquinho como psicólogo clínico, tá? Que é um pouco quando a gente lida com o cliente, é muito próximo quando a gente lida com a questão do cliente que quer sair do armário, né? E assim, eu sempre falo que vão ter duas etapas, tá? A primeira é uma questão de reconhecimento pessoal, né? Existe uma primeira etapa que é você falar, eu sou isso e tá tudo bem comigo mesmo, né? Que muitas vezes é extremamente conflituoso, né? A gente tem pessoas que têm pressões sociais, pressões religiosas, familiares, que fazem essa pessoa entrar em conflito com ela mesma, né? Não é nem um pouco comum, não é nem um pouco difícil a gente encontrar pessoas que falam que pensaram em suicídio quando deram conta de si, de serem gays, porque isso era errado, isso era pecado, e as pessoas da família não iam aceitar, tá? Então a gente vai ter uma primeira etapa que é de autoaceitação. E a segunda etapa, que é quando a gente vai entrar para a luta, né? E a luta também é uma escolha individual, né, que é o sair do armário e se expor, e eu acho que ela precisa ser feita em momentos de segurança para o indivíduo, tá? Se você tem uma família que te apoia, se você tem pelo menos um grupo social de amigos que vai te apoiar, se você sabe que vai ter alguns lugares que são seguros, beleza, nele você pode se expor. Mas se você acha que tem lugares que você vai ser vai ser machucado, talvez seja melhor esperar mesmo por sua própria segurança, sabe? Isso não muda quem você é, tá? Só que a gente pensar em se expor, a gente precisa pensar em segurança, sabe? É muito complexo falar, por exemplo, para um adolescente de 15 anos, virar e falar assim, vai lá, conta para sua família que você é gay mesmo. E a família é extremamente conservadora, e aí pode espancar esse adolescente, pode botar ele para fora de casa, e ele não vai ter segurança nenhuma. Talvez nesses casos seja melhor que ele fique guardadinho dentro do sigilo por um tempo, até que ele tenha segurança. Por exemplo, sei lá, ele tem um emprego, o trabalho dele, ele não dependa mais dos pais, e aí ele pode sair tranquilamente, né? Outra coisa também, por exemplo, são ambientes, né? Não é sempre que a gente é seguro, por exemplo. Você sabe que existe um local onde tem várias pessoas conservadoras e é melhor você não dar o beijo na sua namorada ali perto deles, porque você pode ser espancada, sabe? É uma questão de segurança, é perigoso, e a gente precisa pensar nisso também, que é se preservar um pouquinho quando necessário. Existem momentos, sim, que a gente pode se expor e existe sim uma necessidade, e aí falando como um grupo, né, como comunidade, de que pessoas que estão dentro de uma área segura se exponham. Por exemplo, é muito importante que atores renomados, que a gente sabe que vão ter uma segurança infinita, porque ele é rico, porque ele é famoso, de que não vai acontecer nada com ele, se exponham. Né, que esportistas famosos se exponham, que políticos famosos se exponham, porque essas pessoas, além de poder gerar uma segurança para gente que não tem esse fator de uma evidência da mídia, de dinheiro, de segurança particular para poder se expor, eles também trazem exemplos. Porque o que eu vejo no Brasil, a gente tem muito uma questão complicadíssima de uma visão que a pessoa que é um LGBT, qualquer letrinha da sigla, inclusive, é uma pessoa degenerada, ela não tem futuro, ela vai ser ao mesmo tempo um drogado, um traficante, sabe? É só uma visão muito negativa, que é uma visão social que é criada. E a gente ter essas pessoas famosas, bem-sucedidas, que saiam do armário e falam,
serve como contra-exemplo, inclusive para a gente poder virar para ter essa conversa, né, com os nossos pais e falar, por exemplo, né, imagina um adolescente que conversar com a mãe sobre ele ser, e o ator favorito da mãe, ela descobre que ele é gay. E se o cara é o ator favorito da mãe, é alguém que ela admira, é alguém que está numa posição social super positiva, pode ser gay, o filho dela talvez possa ser, e caia essa ideia desse medo que tem toda uma ideia de algo ruim em torno da ideia do LGBT, né? Mas, assim, a saída do armário e a luta dentro da comunidade é uma escolha individual, cada um tem que entender seu momento, tem que fazer suas avaliações à volta de quem é seu grupo social, quem são as pessoas que estão à sua volta, quem é sua família. Eu me sinto seguro para poder dar esse passinho para frente ou esperar um pouquinho mais e também ter esse apoio de outras pessoas, né, esse apoio indireto, né, do exemplo de outras pessoas da grande mídia. Agora, pessoas que têm segurança, que têm dinheiro e estão na grande mídia, essa sim a gente pode dar uma cobrada de se posicionar, porque elas estão protegidas, diferente de muitas pessoas do nosso dia a dia que não tem proteção. Uma pergunta aqui no chat, aí eu vou fazer a pergunta e a gente já finaliza e tu já pode fazer, a não ser que, creio que não tem mais nenhuma uma questão, que é a do Wilson, né? Gustavo, na perspectiva de gênero, como construção social, de que forma a língua pode contribuir para um tratamento mais neutro ou não impositiva? Você defende uma mudança na língua portuguesa nesta perspectiva? Agora é polêmica. A língua é fluida, tá? Eu não sou linguista, então é um pouco complicado eu falar sobre o tema, mas vou tentar falar algumas bases. A língua é fluida, a língua está sempre mudando, tá? Se hoje a gente fala você, imagina, veio de vossa mercê, que virou a voz mercê, que chega no você, que hoje em dia, no popular, a gente já usa C, e na internet a gente escreve VC, e as pessoas entendem, né? O importante é entender. Uma linguagem neutra, a gente precisa entender que uma língua, ela nunca está separada de outros contextos sociais, né? E mudanças na língua, elas vão acontecer de forma natural, queira linguista ou não queira, ela vai acontecer, tá? Inclusive, a gente já tem alguns movimentos de estudo de grupos sociais, de como eles têm modificado a língua. Por exemplo, a gente tem grupos de pessoas homossexuais que usam tudo no feminino, não interessa com quem esteja falando. A gente tem contrações em algumas falas da vogal final que demarca gênero. Então, em vez de falar, ô menino, vem cá, tem gente que fala já, menino, vem cá. Né? Que, inclusive, é um pouco de onde está vindo essa ideia de usar o E, né, no lugar do A e do O. Né, porque sai essa sonoridade próxima, porque vem desse comportamento de pessoas já acabarem na fala popular do dia a dia contraindo essa sílaba. Né? Claro que assim, é uma mudança que vai acabar acontecendo, mas ela é reflexo um pouco também de mudanças sociais que estão acontecendo. Né? A gente precisa entender que uma mudança não está separada da outra. Né? É um campo de batalha, assim como outros campos de batalha. Do mesmo jeito que a gente está lutando para que transexuais possam usar o banheiro que elas quiserem, que elas acham que elas devem usar, do mesmo jeito que a gente está lutando para que pessoas transexuais possam ter um idioma, né? Possam ter um nome para se chamar, sejam chamadas pelo nome que elas desejam, possam ter garantia de ter um emprego, né? Porque existem ainda hoje empresas que não contratam pessoas quando descobrem que ela é uma pessoa trans. Né? A gente também está lutando para que as palavras que usem para definir essas pessoas sejam agradáveis a elas. Né? A gente precisa entender que uma luta não anda separada da outra e uma luta não é mais importante que a outra, que elas estão todas interligadas. A partir do momento que a gente tiver mudanças sociais, a língua vai mudar. E a língua mudando significa também que mudanças sociais estão chegando. E aí que está o ponto de por que pessoas estão pegando tanto no pé da língua hoje em dia, porque eles não querem a mudança, porque eles sabem que essa mudança é um marco de que a sociedade também está mudando. Né? Uma coisa anda junto com a outra. Eu acho que a nossa linguagem vai acabar ficando mais neutra
Sim, porque a gente vai acabar fazendo algumas escolhas, né, sobre como tentar agradar mais pessoas. E isso, com o tempo, linguistas vão falar, tá, isso vira norma, mas a gente vai vendo as mudanças já ocorrendo dentro do uso popular mesmo, né? Eu sei que tá toda uma briga aí sobre todos e todes, né? Que tá rolando, que já teve até produto que colocou todos, e aí veio uma galera falando que ia boicotar, mas não boicotou porcaria nenhuma, porque é sempre assim, é só ameaça vazia. E também até onde um pequeno grupo de pessoas não comprar um produto faz diferença mesmo, né? Porque às vezes não faz muita diferença, né, para o grande mercado, né? Até onde que é aquela questão, até onde ações individuais ou de pequenos grupos têm efeitos em grandes questões sociais que a gente precisa de grandes grupos para movimentar, né? Mas é isso, eu acho que a gente vai ter mudanças assim, na língua, são mudanças que vão vindo do mesmo jeito que vieram mudanças de escrita na internet, que todo mundo assimilou com o tempo. O que eu acho que não dá é para forçar mudanças ainda. E não dá para forçar de nenhum dos lados, porque está ainda em jogo. A gente está num jogo de batalha mesmo. E se você considera que é um jogo de batalha importante para você, vai firme. Se você não considera que é importante, deixa as pessoas lá, mas também não critique. Mas a gente vai ver provavelmente mudanças, porque mudanças sociais relativas à ideia de gênero também estão mudando. E só para dar um exemplo de como é arbitrária essa ideia, mala é uma palavra feminina, a gente fala a mala. Porta é uma palavra feminina, a porta. Porém, porta-mala, que termina em A e são de duas palavras femininas, é masculino, a gente fala o porta-mala. Então, assim, é um construto social, linguagem é um construto social, não tem a ver com origem de palavra, não tem a ver com nada, são questões que a gente criou e criações podem ser modificadas e alteradas. Então, quando alguém vir com um discurso sobre, mas é a origem da língua, está destruindo a estrutura da língua, não. E, sinceramente, para mim, o mais importante é que as pessoas se entendam na comunicação do que se elas estão usando a palavra perfeitamente correta. Né? Se você digitar para mim VC, eu sei que você está escrevendo você. Se eu posso entender isso dentro do mundo da internet, por que eu não posso entender se você escrever elo no lugar de ele ou ela, sabe? O único problema real dessa história é o uso do X ou do arroba no lugar, para textos, né? No lugar do artigo que define gênero, porque ele não dá leitura para pessoas com problemas visuais e que precisam de leitura automática dos programas. Né? Colocar o X ou colocar o arroba não dá leitura. Aí é um problema para pessoas com deficiência. Mas colocar o E ou o U no lugar do artigo definido dá leitura, não é um problema, as pessoas compreendem, tá? Eu creio que a gente finaliza por aqui, né? Te agradeço muito, Gustavo, por ter aceito o convite, tirado esse tempinho, né, que eu sei das suas obrigações, enfim, você tirou esse tempo para estar aqui contribuindo com a gente. Gratidão mesmo, sempre, por tudo. Agradecer também ao Salvador, que está aqui na sala. Salvador, o bastão está com você agora, a disciplina segue com o professor Salvador. Agradecer alguns colegas também que participaram, a professora Tícia, a professora Adriana, que estão aqui, o pessoal do GEP, né, o Wilson, a Amanda, eu creio que só os dois, pelo menos que eu estou visualizando, e aos estudantes da disciplina que ficaram até o final. Eu espero que esse pouco tempo, né, fechando agora de forma brilhante com a fala do Gustavo, né, seja um espaço de reflexão, considerando, né, que a nossa profissão é uma profissão para a formação, então a gente tem um compromisso social e a gente não pode permitir o silenciamento, né, daquilo que nos forma. A temática da sexualidade é uma temática que está presente aí, o Foucault, a gente discutiu isso, né, o Foucault faz esse resgate, né, principalmente do século XVII, século XVIII, século XIX, então a temática que está sempre presente e que a gente não pode desconsiderar por conta do nosso próprio processo formativo, né? Então,
mais uma vez, muitíssimo obrigado, boa noite, bom descanso para todos e todas e todes, né? Fazendo referência ao que o Wilson trouxe como problemática aí em relação a essa questão da linguagem. Então, um abraço, se cuidem e nos encontramos em uma outra oportunidade. Certamente a gente vai pensar em outros momentos com o Gustavo. E, Gustavo, você já está convidado para participar da banca, que vai ser no dia 7. Olha! Obrigado. Gente, muito obrigada por me ouvir. Professor Salvador, se eu falei besteira, salva todo mundo nas próximas aulas, por favor. Gente, foi um prazer poder falar um pouquinho com vocês, apresentar um pouco do que eu tenho estudado para o meu trabalho também, do dia a dia. É ótimo ver jovens com a mente fresca, afiados, né, não caindo dentro de simplesmente aceitar e questionar mesmo. Tem que questionar, a ciência é questionar, mas não questionar de forma burra, né, é questionar e tentar entender o que está sendo questionado, entender respostas. Continuo com o meu trabalho como psicólogo. Quem estiver precisando de terapia, e especialmente se for uma pessoa LGBT, procurar Rainbow Psicologia, que é onde eu estou vinculado. Lá só tem profissionais que estão responsáveis para lidar com essa questão LGBT, né? Pode não ser eu, mas os profissionais lá estão todos bem capacitados, né? E sensíveis a essas questões, né? De acolhimento de pessoas LGBTs, até porque o movimento foi criado exatamente na época que veio as questões do projeto do Cura Gay, que era uma forma de falar para as pessoas LGBTs que haviam, sim, psicólogos que estavam preocupados com eles e que não estavam olhando como doença. E pela Organização Mundial da Saúde, homossexualidade não é doença desde os anos 90, também é recente. E nos últimos anos a gente tem debatido, né, sobre, do ponto de vista de saúde, de tirar a transexualidade como transtorno, né, que ela ainda consta na OMS. Eu não lembro se no último ela já saiu ou não. Mas, assim, quem tiver precisando de terapia, eu passo depois o contato da Rainbow, se tiver interesse, conversa com os nossos profissionais. E, gente, é importante até para vocês conseguirem caminhar, porque eu sei que tá difícil, especialmente para quem é LGBT nos últimos tempos. Mas vamos na luta que as coisas melhoram. Inclusive, saber que essa disciplina existe, que vocês estão estudando isso, dá para mim uma puta esperança sobre como vai ser os próximos anos de melhoria. Porque tem vocês chegando com frescor, ideias novas e bastante energia. Obrigadão também pela presença de todos. Obrigado mais uma vez, Gustavo. Então, boa noite, um abraço. E em outros momentos a gente se encontra. Tchau, tchau.